Olá, a notícia está de volta com o Maurício Sesquim. Sesquim, a gente estava falando aí da questão dos planos de saúde. Um outro ponto que eu queria discutir com você, reajuste para reembolso. Tem muita crítica nesse sentido. Eu contrato um plano de saúde, o reembolso é de tanto. Aí aquele reembolso ele não se reajusta, mas há um reajuste para o plano. Não tinha que ter reajuste para reembolso também? Tem. Com certeza, tem e deve ser demandado e pleiteado. E quando não ocorre, deve ser reclamado à agência. Mas está previsto que tem? Porque muita gente se queixa que não tem, que liga para o plano e fala, não tem reajuste para reembolso. Veja, deveria, se não ocorreu nesses casos, deveria existir. Deveria. Porque é óbvio, né? Se as despesas médicas aumentaram e fizeram com que houvesse um reajuste por conta dessas despesas, é natural que na outra ponta haja o reajuste do reembolso, sem dúvida nenhuma. Você citou aquele dado de 11% da nossa população acima de 60 anos são idosos. O IBGE projeta que até 2030 vai ser 3 vezes maiores. Como é que a gente tem que se preparar para isso, Sesquim? Nós precisamos mudar muita coisa no sistema no sentido do modelo de financiamento, porque hoje esse custo ele é no princípio do mutualismo. Esse custo é rateado, vamos dizer assim, para as pessoas da mesma faixa etária, o que faz com que o custo dos planos de saúde, principalmente os individuais, cresça conforme a idade, e aí há uma idiosincrasia, ou seja, quando você paga mais pelo seu plano de saúde, o período que você utiliza mais, você é onde você mais precisa, onde é você mais onerado no custo assistencial. E vira de regra no momento da vida que economicamente você já deixa de ter uma vida economicamente ativa. Você tinha que aumentar um pouco o preço para quem é mais novo, para não aumentar muito para quem é mais velho? Uma parte disso já é feita. Além disso, eu acho que a gente tem que começar a pensar em capitalizar um pouquinho durante a vida economicamente ativa, ou seja, criar um misto de mutualismo e capitalização de recursos, para que na fase mais avançada da vida você possa custear, manter o custeio do seu plano de saúde. Dentro do próprio plano que você tem? Combinando um plano de capitalização e de mutualismo como é hoje. Esses produtos existem já? Essa é uma proposta que foi feita na minha gestão na agência, que está hoje no Ministério da Fazenda em análise, para que haja a possibilidade... Para liberar para fazer. Hoje não é possível fazer, mas é uma ideia sua. Isso tem que vir combinado, na minha percepção, com aquela linha de cuidado ao longo da vida, com mudança do modelo assistencial, que façam com que se previnam doenças que sejam evitáveis ao longo da vida, principalmente na última fase da vida, para que a gente tenha custos menores por conta disso. Terceira coisa que precisa mudar é o modelo de pagamento do setor. Não incentivando o consumo, mas sim incentivando o melhor resultado. E eu falo resultado, desfecho clínico, não é resultado de custo, não. Lógico que custo-efetividade é importante no sistema e as pessoas precisam conviver com isso. Uma sociedade não tem um fundo infinito, recursos infinitos a serem gastos. Portanto, ela tem que ser efetiva no gasto. Mas, em termos de resultado, premiando os melhores resultados e corrigindo aqueles que não têm melhores resultados. Isso precisa ser feito no sistema. Ou seja, há uma série de mudanças que precisam ser feitas no modelo atual para que a gente tenha uma condição de sustentar e subsidiar e pagar o atendimento de uma população que vai triplicar de tamanho. Como a gente vê, essa reportagem ela é recorrente nos jornais. O repórter pega, liga e fala assim, eu quero um plano para o meu filho. Aí é mais fácil você obter informação e comprar aquele plano. Aí se ligar, eu quero um plano para minha mãe ou para minha avó, já fica mais difícil. Aí tem planos que falam, ele tem que passar aqui direto e tal. Vocês têm um desrespeito com o idoso aí que tinha que, pior que acabar, né? A impossibilidade de fazer essa diferenciação está prevista na lei. Houve um normativo, eu assinei ele, um normativo da agência deixando absolutamente claro que não pode haver diferenciação na comercialização de planos por faixa etária. Isso é puro desrespeito mesmo. Absoluto. Isso tem que ser reclamado imediatamente. Toda vez que ele acontece, tem que ser reclamado na agência. Isso não pode acontecer. O pessoal brincava comigo que eu advogava em causa própria, porque daqui a pouco eu estou com 60 anos também. Não é verdade. Eu acho que, como a população vai envelhecendo, nós precisamos parar de entender que isso é um problema. Isto é um mercado. É uma realidade, é um mercado. É um mercado e essa população vai precisar ser atendida, tem que ser atendida e tem que ser atendida com dignidade que merece.
E vai consumir e vai pagar por isso, né? É evidente. É evidente. Vocês que um outro ponto importante são em relação aos médicos, né? Uma pesquisa do Datafolha de 2010 mostrou que 9 entre cada 10 profissionais ali, médicos, reclamam de interferência das operadoras. Dizem que muitas vezes eles não dão atendimento por uma pressão das operadoras. Como é que você avalia esse quadro? Eu acho que nós vemos num período onde realmente, principalmente a remuneração do médico, foi comprimida. E aí eu acho que é um erro de interpretação, eu não diria que pelas operadoras. Se você olhar a curva de crescimento de receita das operadoras, ela é acompanhada quase como uma linha paralela pelo gasto dessas operadoras com o custo assistencial. Então, o custo assistencial nos últimos 12 anos cresceu no mesmo patamar, igualzinho, da receita. O que houve? A distribuição, se a gente imaginar uma pizza, esse gasto, a participação do pedaço de gasto com tecnologia, materiais, medicamentos, órteses, próteses e tal, aumentou muito e comprimiu o pedaço de honorários médicos. Tanto que hoje a gente gasta no sistema suplementar muito mais com esses insumos do que com a remuneração médica. Isso precisa ter a participação não só das operadoras, mas dos próprios médicos de reposicionar. Isso já vem acontecendo, os honorários médicos têm crescido nos últimos 3 anos, mas não no patamar que eles ainda acham adequado. Agora, para que isso se expanda mais e o honorário cresça mais, há que haver uma maior racionalização do uso desses insumos. Por isso que eu insisto na questão da gestão da assistência, da utilização de recursos de forma racional, até para você poder remunerar melhor o médico. Sesquim, nosso programa está chegando ao final, eu quero abordar com o senhor ainda essa questão dos mais médicos, mas tem um outro ponto que se fala muito da chamada judicialização da saúde, que as operadoras muitas vezes elas incentivam uma briga na justiça, fica mais fácil para ela topar uma briga na justiça, aquilo se alonga, do que procurar resolver dentro da esfera do atendimento do PROCON, um acordo direto. A sua experiência como gestor na ANS, isso acontece mesmo? Porque ir para a justiça é custo para todos os lados, no fundo. Não, mas via de regra, o que eu vejo é que o juiz dá a liminar para o atendimento, significa a operadora tem que dar o atendimento, portanto, ela tem um custo imediato, e depois ela vai recorrer daquela decisão. Então, eu não acredito que haja um incentivo por parte das operadoras em relação à judicialização. Ao contrário, acho que é custo para todo mundo, inclusive para as operadoras. Isso não interessa a ninguém. Eu só quero voltar a uma pergunta que você fez da questão da judicialização dessa norma de prazos máximos de atendimento, que você citou que tem um processo e tem uma luta aí. E tem uma discussão. Eu quero crer que essa discussão seja basicamente para a mudança de critérios que as operadoras não concordem na avaliação que está sendo feita por parte da agência. Que num Estado democrático de direito, num Estado de direito com a democracia que nós vivemos, é lícito e perfeitamente plausível, embora seria desejável que não chegasse a esse ponto. Agora, eu não posso acreditar que isso é uma ação contra a norma em si, porque ela é um grande avanço para o consumidor, e aí esse posicionamento não interessa para as operadoras se contrapor o desejo do consumidor. Foi feita mediante uma consulta a elas, Exato. Né? Então, esse é um avanço para os consumidores de plano de saúde, para os clientes de plano de saúde, que eu acho que não deve se retroceder. Mas eu entendo que as operadoras tenham o direito à condição de questionar critérios que possam ser melhorados. Isso é uma contribuição para todos. Você queria falar a respeito do mais médicos aqui. O governo diz que faltam os médicos. Os dados da demografia do médico no Brasil mostram que a gente tem aí uma média de 2 médicos por 1.000 habitantes, né? E a gente vê aqui na região norte essa média de 1 médico por 1.000 habitantes, no Nordeste 1,23, o Sul está acima da média 2,67, Sudeste 2,09, Centro-Oeste 2,05. 2 médicos por 1.000 habitantes é um bom número ou é um número baixo ainda? Eu acho que ainda é um número baixo para aquilo que a gente pretende. O que seria o ideal? Isso depende de país a país, sistema a sistema. Mas eu acho que, basicamente, o que nós precisamos, e o Mais Médicos foca isso, não é tanto aumentar, basicamente, essa relação, mas é colocar médicos onde não tem. Onde não tem, que é outra questão também, a distribuição deles. Que eu acho que esse é o fato mais importante no momento. Ou seja, eu acho que existe a questão de nós precisamos colocar médicos onde não existem. Óbvio que quando a gente colocar esses médicos, novas demandas vão aparecer por infraestrutura, por condições de atendimento, que é bom, porque isso ajuda a resolvê-las. Mas eu não acho que é o único problema. Ele é
um dos A problemas. sua avaliação sobre o Mais Médicos é um programa bom, na tua opinião? Você gosta dele? Eu acho que ele é necessário. De alguma forma, não vamos ter que enfrentar esse problema. Talvez a forma não tenha sido a mais adequada, a negociação com as entidades não tenha sido a melhor possível, mas não é isso que está em questão mais. A minha percepção é a seguinte: se você tem regiões do país que não tem médico, o que você gostaria numa região? Você fez um programa você não tem para o brasileiro ir, ele não quis ir. Por que um estrangeiro não pode ir? Ou seja, é melhor ter um médico do que não ter. Do que não ter. Isso é ponto pacífico. E nós temos regiões do país que não tem nenhum. E a colocação desse médico é absolutamente necessária, no meu modo de entender. Na sexta-feira, a Folha de São Paulo fez um editorial que chamava Guerrilha Médica, falando do corporativismo dos conselhos regionais de medicina, que não querem registrar os médicos estrangeiros. A gente viu, né, Sesquim, toda uma reação de xenofobia em relação à chegada em Fortaleza de médicos estrangeiros e tal. Como é que você avalia esse corporativismo dos médicos? Você é um médico, está errando, não está errando? Eu acho que houve um exagero e eu acho que se você perguntar para a grande maioria dos médicos, eles não vão concordar com isso, não. Eu acho que tivemos alguns exageros, acho que isso já mudou um pouco essa postura e nós não podemos, obviamente, sempre classificar toda uma classe, né? Não, estamos falando de 350 mil médicos no país a partir da manifestação de alguns poucos. Então, eu entendo a questão do... Mas teve uma presença muito forte nas redes sociais, foi um movimento muito forte em Sesquim. Eu entendo que você tem um número de médicos que defenda, entre aspas, que isso seja reservado aos médicos brasileiros e se cria infraestrutura. É uma forma de ver, mas eu acho que no grau que nós atingimos e no grau que foi demonstrado, nós precisamos voltar ao bom senso e a uma racionalidade nessa discussão. Eu acho que o antagonismo que foi posto não é bom para a população. Por trás dessa discussão existe uma população que precisa ser atendida. Se a gente colocar o cidadão em primeiro lugar, a gente tem que convergir à custa de um bom senso entre as partes, de construir soluções. E se efetivamente nós não temos condições de médicos brasileiros não se interessam, por que não todo país do mundo existe isso? E a xenofobia é muito ruim, por princípio. Ainda mais num país de imigrantes, né? Claro. De família italiana, não é? Todos nós somos, de alguma forma. Sesquim, o revalida faz sentido para os estrangeiros? O argumento do governo é o seguinte: não, eu estou trazendo um médico com uma atuação específica, não para atuar livremente no território nacional. Portanto, eu estou fazendo uma avaliação específica, um treinamento específico e tal. Como é que você vê essa questão? Eu acho que foi a forma que o governo encontrou para, de alguma forma, conseguir atingir o seu objetivo. Acelerar. Eu acho que sim. Eu acho que isso, de novo, eu acho que dá para construir um consenso a posteriori disso. Porque em algum momento essas partes vão ter que sentar de novo e ter que acordar. Faz sentido, na minha cabeça, a gente ter um mínimo de segurança de quem é que está vindo, com que grau de conhecimento médico, com que grau de saber que ele vai colocar à disposição da população. Portanto, eu acho que, transitoriamente, eu entendo o governo de perseguir o seu objetivo, apesar das críticas. Mas, por outro lado, em algum momento, nós vamos ter que reconstruir essa base de avaliação. Você falou que a medicina brasileira, aí, de ponta, ela não deve nada a outros países. Você tem uma avaliação sobre a medicina em Cuba, o sistema cubano, a especialidade dele está focado para o atendimento básico de saúde? Qual é a tua opinião sobre o sistema cubano? Eu acho que nessa questão de atenção básica, eles realmente são muito bons. Até porque, pelas próprias condições econômicas, essa foi a área que eles poderiam se desenvolver mais. Tiveram que focar nisso, né? Eu acho que até pelos recursos que haviam, e fizeram muito bem. Então, e nós também temos áreas onde a atenção básica é fundamental, é o que resolve o problema, resolve 80% dos problemas, resolve a grande maioria dos problemas. Tem a ver com a prevenção que você falou, né? Com certeza. Então, eu acho que nesse aspecto eles têm uma formação, em princípio, muito adequada para isso e tem um histórico já na ilha de atenção básica com muito sucesso. Chegamos ao final do programa, tem aqui o Pinga Fogo, queria que você respondesse uma ou duas palavrinhas, por gentileza, Sesquim. Getúlio Vargas. Conquistas trabalhistas, eu acho. Juscelino Kubitschek. Desenvolvimento do país, crescimento, bases de crescimento. Jânio Quadros. Eu acho que é uma pessoa inteligentíssima, mas que teve uma atitude talvez um pouco irresponsável. Né? João Goulart. Faltou-lhe base
de política, consenso, de criação de consenso, no meu modo de entender. Ditadura militar de 64. Repressão, de falta de liberdades, eu acho que isso é fundamental para uma sociedade. José Sarney. Eu acho que ele recompôs isso de alguma forma, ele traz de volta isso. Fernando Collor de Mello. E além de tentativas de estabilização econômica... Falando do Sarney, tentou. Planos Planos que não deram certo, mas tentou. Tentou. Fernando Collor de Mello. Eu acho que a abertura econômica para o mundo seria um bom mote. Itamar Franco. Itamar Franco, eu acho que teve a sabedoria de construir essa base política de sustentação do governo e iniciou o Plano Real, eu acho que é um mérito grande. Fernando Henrique Cardoso. A estabilização econômica do país e as bases do crescimento que a gente vê nesse país, do desenvolvimento, sem dúvida. Lula. Ascensão social impressionante. Isso tem um impacto em saúde brutal, né? Porque nós trouxemos uma Espanha, 40 milhões de novos consumidores que também passaram a consumir planos de saúde. Então, Lula, ascensão social, sem dúvida nenhuma, acho que é o mote principal. Dilma. Não terminou ainda o governo, né? Então não podemos avaliar o principal... Que vai ser candidata, né? Mas, com certeza. E eu acho que não dá ainda para fazer uma avaliação definitiva, mas a seriedade, o trabalho, a dedicação que ela tem são impressionantes. Seu filme preferido? Puxa, Cinema Paradiso. Muito citado aqui. Diretor de cinema preferido? Diretor de cinema? Eu sou de origem italiana, Fellini. Boa. Um ator? Pode ser internacional, nacional? Pode. Anthony Hopkins. Boa. Uma atriz? Fernanda Montenegro. Campeã de citações aqui. É mesmo? É. Uma Falta música? de original. Regina Braga, pronto. Não, mas a Fernanda Montenegro merece todas Todas as citações. Todas as citações. Regina Braga também. Boa. Uma música? Uma música? Uma música? Uma música preferida, uma música que você curta bastante. Bossa Nova em geral? Pode ser. Bossa Nova em geral. Cantor preferido? Cantor? Pode ser cantor, compositor? Pode. Gilberto Gil. Cantora? Marisa Monte. Um ídolo? Nelson Mandela. Um livro preferido? Eu acabei de ler um livro que eu adorei, chamado Holocausto Brasileiro, de uma jornalista chamada Daniela Arbex, uma mineira. Eu acho que todo mundo que lida com saúde devia ler esse livro. Está registrado aí. Uma frase, um pensamento qual você gosta, pode ser um verso, um poema. Eu tenho uma frase, e aí eu acho que eu vou cair no lugar comum também, de Fernando Pessoa, que eu acho que tem muito a ver com medicina, que ele fala que o pensar só deve chegar ao limiar da alma. Nas próprias antecâmaras do sentimento é proibido ser explícito. Pensar o que o outro pensa é discordar dele. Sentir o que o outro sente é ser ele. Ser a outra pessoa é de uma grande utilidade metafísica. Deus é toda a gente. Boa, Fernando Pessoa é ótimo. Sesquim, muito obrigado pela sua entrevista, boa noite. Até uma próxima. Obrigado a você. Valeu. A notícia volta na semana que vem, logo depois do Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua atenção, tenha uma excelente semana e muito boa noite.